Olá, gente boa. Vocês certamente conhecem a frase: poder corrompe, o poder absoluto corrompe de modo absoluto. Por isso, os homens de grande poder são tantas vezes homens maus. Quase se poderia construir uma imagem, de um castelo, onde ali está o homem de grande poder e em torno daquele castelo os demônios da maldade. Quando os demônios da maldade penetram no castelo e aprisionam o homem mau, acontece uma consequência que a história não para de proporcionar exemplos ao longo dos séculos. Morre a liberdade. Morre a liberdade no entorno dele, porque a maldade é liberticida. Essa é a história de todas as tiranias através dos séculos, as tiranias passadas, presentes, e será assim nas tiranias do futuro. O mais clássico exemplo que me vem à mente é o exemplo de Sócrates. Sócrates, um filósofo que nada escreveu, tudo que dele se sabe é relatado por Platão. Era um professor, um mestre, com seus discípulos, morava nas ruas, era um filósofo das ruas. Vejam que interessante isso, que coincidente isso, filósofo de rua. E ele, em virtude daquilo que ele ensinava, foi considerado um corruptor da juventude, porque ele pregava contra os deuses de seu tempo, entre outras tantas coisas certas que fazia. E, julgado por isso, certo de que ia ser condenado, Platão conta que Sócrates disse que era mais fácil fugir da morte do que fugir da maldade. Ele estava velho, cansado, lento, então estava pronto para morrer. A morte o pegou. Ele vai morrer, ele sabe que vai morrer. Mas a maldade, apesar de aqueles que o condenavam serem jovens, serem leves, a maldade era muito mais veloz e eles já eram prisioneiros da maldade em si mesmos. Interessante, né? Por isso, quando aconteceram os episódios do dia 8 de janeiro, em Brasília, aqueles lamentáveis acontecimentos, quando começou aquilo, alguém me ligou. Disse: "Pô, Gina, liga a televisão e vê o que está acontecendo em Brasília." Eu desci, vi o que estava acontecendo e imediatamente escrevi um artigo onde, lá pelas tantas, eu digo o seguinte: os atos de hoje, 8 de janeiro, contribuirão para exemplificar o que esses atores da cena política, contra os quais se dirigia a manifestação, faziam antes, sem motivo. Agora, instigados pelo vandalismo que estamos assistindo pela TV, passarão a intensificar e ampliar suas ações. Outras garantias individuais vão para o saco e outros pagarão a conta. Eu nem imaginava o quanto eu estava certo. No entanto, eu previ que era inevitável, que as coisas iriam desandar e iriam piorar muito como consequência daqueles absurdos que foram praticados por vândalos, que realizaram aquilo que vimos acontecer, concreta e objetivamente. Até hoje não sabemos quem são exatamente, o que faziam antes daquilo, muitas daquelas pessoas que foram claramente vistas e certamente identificadas, mas nunca veio ao nosso conhecimento o passado político daquelas pessoas. Eu pelo menos, não tive condições, oportunidade, não me deram chance de saber, porque está tudo sempre cercado de sigilo. Mas, enfim, tendo assistido aquilo que eu assisti, o modo como esses processos correram, a toda hora, a partir de então, eu passei a me lembrar dos julgamentos de Stalin, dos julgamentos stalinistas. Mas quanto aquilo me lembrava! A toda hora, continuo me lembrando. Stalin fazia assim, julgava por listas, chegavam as listas para ele e ele pá. E era de pacote, crimes multitudinários praticados contra a revolução, conspiração, por trotskistas, por fascistas, por inimigos do regime comunista, e por aí afora. No grande expurgo promovido por Stalin. Mas faltava uma coisinha, lá no final. As cenas finais do grande expurgo, quando os caciques do partido eram julgados, ocorreram as confissões públicas de culpa.
Antes fuzilavam direto, mas para aqueles caciques houve a confissão pública de culpa. Claro que por tortura, por pressão, por ameaças às familiares, os acusados confessavam as suas culpas. Pelo menos é o que está nos processos. E aqui não estava acontecendo essa confissão de culpa, essa admissão de culpa, até que aconteceu. Lamentavelmente aconteceu. Algumas pessoas contra as quais nada foi encontrado, admitindo estar presas há meses, admitindo uma culpa íntima, pensamento, por desejo, por anseio político, por motivação política, por divergência, admitindo essa culpa em consciência, se submetendo a um curso sobre democracia, santo Deus, se submetendo a cursos sobre democracia e certas restrições de direito, podiam ir para casa. Até isso. Até a confissão de culpa aconteceu. E diante disso, e de outras coisas das quais confesso que até me sinto enojado de falar, eu jamais pediria anistia para vândalos. Jamais pediria anistia para eles. Mas hoje, esta situação brasileira não se resolve sem uma anistia ampla. Depois de tudo que se viu, só a anistia tira o Brasil desta situação que nós estamos vivendo. Eu imploro aos Congresso Nacional, aos congressistas, aprovem um projeto de anistia, construam um projeto consensual de anistia, construam até com o governo, com os congressistas do governo, porque para o governo também isso está fazendo mal, porque não há como não associar o governo a isso que está acontecendo com essas pessoas. Ora, isso não cria um clima favorável a ninguém, senão as vítimas. Mas pensem no que fazem. Tomem uma decisão sábia, porque parece estar faltando sabedoria. Estamos vivendo uma carência de sabedoria. Muita estratégia, muita narrativa, mas vão matar nossa liberdade. É isso que se quer? Querem acabar com a liberdade do nosso país? Pensem nisso. Se mobilizem, falem com seus congressistas, escrevam ao Congresso Nacional, anistia pelo amor de Deus, por amor à pátria, por amor ao ser humano, por amor à liberdade, anistia. Nunca fez mal a ninguém a anistia. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda, e rogo a Deus que inspire os corações para que o Brasil chegue a um bom projeto de anistia que pacifique minimamente este país. Pense nisso.